E aí, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um vídeo. Gente, acho que vocês repararam, né, que o inverno chegou aqui. Aqui não, né, mas acho que no Brasil inteiro quase. Pelo menos boa parte onde a população se concentra, né. Então, região sudeste, região sul, né, na região do Mato Grosso do Sul também, se não me engano. E do Rio de Janeiro, essa parte mais sudeste do Brasil, ela foi bem afetada pelo frio, né. E, gente, o que eu vim ensinar aqui a vocês hoje, caso ainda não tenha chegado a vocês, ou já tenha ido embora, vocês não ficaram sabendo, sabe? E até para evitar maiores danos às contas de vocês, caso vocês ainda não tenham feito isso, né? E hoje eu vou ensinar vocês a simplesmente ensacar as suas nepentes, gente. Aliás, não só nepentes, mas principalmente as nepentes lowland e ultra lowland, tá, gente? Algumas outras plantas carnívoras não precisam, tipo as sarracenas e lioneias. Elas não precisam. Algumas espécies de drósera não precisam, dróseras mediterrâneas, tá? O que mais? Nepentes mais puxadas pro Highland e Ultra Highland também aguentam bastante, gente. Claro que até certo ponto, tá? Que nem na noite passada fez 7 graus a mínima. Então, assim, se eu não tivesse protegido, quer ver? Vamos ver algumas plantas que teriam provavelmente se queimado muito e até uma que poderia ter morrido. Ó, ampulária, gente, não adianta. Ampulária, se eu não ensacasse a minha planta, por mais que ela seja gigante, ela não aguenta esse frio, tá? Se eu não tivesse ensacado essa planta, ela quase com certeza teria morrido de frio. Não é nem queimado folha, não é nem nada, morrido mesmo. Porque Highland, não perdão, Lowland e Ultra Lowland, as temperaturas começam a ficar muito não, mas começam a ficar perigosas a partir de 15 graus Celsius, ok? Já é frio, ainda mais com vento, coisa, as folhas podem acabar queimando, já pode ficar feio depois, que nem, pode ficar assim. Isso aqui eu acho que não é por frio, mas pode ficar assim também com a folha queimada de frio lá. E a partir de 10 graus começa a ficar severamente perigosa para elas, tá? 7 graus, então, a ampulária realmente corre risco de morrer. 5 graus, nossa, já foi embora faz tempo. Não adianta. E então, não são ampulária, tá, gente? Eu vou falar aqui as principais que o pessoal tem, não só de planta pura, mas de híbrido. O pessoal tem muito híbrido. Ele sabe o que é mais? É roqueriana. E roqueriana é híbrido de quê? Ampulária com rafflesiana. Então, assim, por mais que seja um híbrido, ele ainda leva duas plantas que são muito suscetíveis, né, ao dano pelo frio. Porque meio que a roqueriana é um híbrido também lowland. Porque rafflesiana e ampulária são lowlands e viking também é lowland. Então, a gente tem aqui uma que eu realmente precisava sacar, ainda mais falta com a haste floral. E acabou que o saco não deu tamanho suficiente pra haste floral ficar acomodada do jeito que ela queria. E infelizmente a haste floral importou. É uma haste floral que eu não vou usar, então não tem muita importância. Mas se fosse uma que tivesse polinizado, eu ia ficar um pouco triste sim, tá? Então qual que é a minha, gente? Nossa, aí já fica trancando já, né? Qual que é a minha, gente? Eu tenho uma das, né? Isso aqui é simplesmente viking com roqueriana. Aí você pode pensar, é híbrido, tem um nome longo. São duas plantas, três plantas, então, é um híbrido e uma planta pura. Ou três plantas puras, então assim, é mais resistente. Não, gente, não é. Viking com roqueriana é totalmente lowland, tá bom? Pode ser até lowland. Ultra lowland pode até não ser, mas lowland é. Então assim, precisa ensacar do mesmo jeito. Agora tá um pouquinho menos frio hoje, né? Segunda-feira fez em torno de uns 11 graus, eu acho. Terça fez uns 7 graus mesmo, a mínima. Então assim, gente, não é 7 graus depois pá, 15, tá? Pensem comigo. 7 graus lá no pico, lá no vale, no caso, né? Lá no vale da temperatura. Mas antes disso tem o quê? Tem 8 graus, tem 9 graus, 10 graus. Então lá, 10 horas da noite podia estar 11 graus.
até 6 horas da manhã vai abaixando. E a partir do momento que o sol nasce, claramente a temperatura vai aumentando. Mas, gente, expor a dependência de vocês a um frio desse por um tempo tão prolongado, que assim, são horas que a planta vai ficar debaixo de vento forte, debaixo de temperatura muito baixa, que nem aqui é céu aberto. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu tampei até aqui na parte de baixo. Então, assim, não é legal. Não é definitivamente nada legal, sabe? Não corram o risco de perder a planta de vocês. Sério, ensaquem. E pra ensacar é muito simples, gente. Vocês vão pegar um sacão, um saco plástico transparente, tá? Não pode ser de outra cor, tem que ser transparente. Ou uma sacola de mercado, ou qualquer coisa. Mas tem que ser um plástico, de preferência mais grosso. Olha aqui, esse aqui é bem grosso, meu, ó. Esse plástico aqui é grossinho até. Por quê, gente? Porque a gente precisa preservar a temperatura da planta. E principalmente não embarrar o vento, né? É aí que tá. Então, tenham preferência de ensacarem o vaso primeiro. Então vocês vão subindo, vocês colocam o vaso primeiro e vocês vão ajeitando a planta. No caso aqui, eu fiz ao contrário. Eu comecei de cima pra baixo. Então se eu quiser regar, eu vou ter que tirar esse plástico daqui e regar até aqui e cobrir de volta. Aqui já é um pouco mais fácil. Vocês só desfazem a amarração aqui e regam normal. Olha aqui, de cima mesmo, não tem problema. E aí depois vocês fecham e tudo bem, tá? Algumas plantas, infelizmente, vão ficar um pouquinho feias depois que você tirar o saquinho. Quer ver? Olha essa gaia aqui. Ela tá com a folha toda torta, ela vai continuar torta, porque não vou... Essa sacola aqui vai ficar assim, ela vai ficar assim por pelo menos umas 2 semanas, tá bom? Então, né, acho que vocês já sabem como que a bichinha vai ficar um pouco detonada com essa folha, tá? O resto pode até continuar normal, mas infelizmente, algumas coisas vão, né? Ou você perde uma folha ou você perde a planta. Então é mais favorável que você perca só a folha, né? Porque senão não tem como voltar depois atrás, tá bom? Então, outra coisa, vou dar uma dica exclusiva aqui pra vocês, hein? Então assim, já deixa o like, já se inscreve aqui, porque essa dica aqui é exclusiva aqui do canal, tá bom? Quando vocês estiverem amarrando a sacola de vocês vão pegar aqui, vocês vão deixar assim, né? De forma que vocês possam abrir e fechar o buraquinho da sacola. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão simplesmente... Sabe aquele assopro que a gente dá mais forte? Aquela baforadinha que a gente dá, que sai um sopro mais forte. Então, a gente vai exatamente baforar aqui dentro do saquinho. Por quê? Principalmente se você colocar a sacola de noite. É mais importante ainda, tá? Por que que a gente vai assoprar dentro do saco? Porque, principalmente, tem 2 motivos, tá? Um motivo é o principal e o outro é mais pra dar uma complementada, né? A gente tem que lembrar que a planta, ela ainda não se estabilizou. Então aqui ainda vai estar frio. Vai continuar um pouco frio por um tempo, até ela conseguir regular a temperatura dentro daqui. Depois que acontecer isso, tá tudo bem, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai dar um empurrãozinho pra planta. Então a gente vai assoprar aqui, por quê? Pra esquentar essa sacola aqui, esquentar. E como o plástico é plástico, né? Mas principalmente esses aqui que são mais grossos, a temperatura tende a ficar bem mais regulada aqui, tá? Esses mais grossinhos, enfim, né? Então, quando vocês tiverem, principalmente se for muitas plantas, tá? Ajuda mais ainda. Assoprem. Porque isso daí vai fazer com que esquente e a partir daqui a temperatura vai se manter conservada e sua planta vai ficar melhor, tá? Se eu não fizer, tem problema? Não, gente, que nem aqui eu não fiz, que nem tinha como, né? E não deu nada, a planta tá normal, as plantas são normais, não. Só uma sacolona dessa aqui cobriu um monte. Aqui também, ó. Aqui eu sobrei também, mas enfim, né? Aí temos um segundo motivo, tá? Na nossa respiração, nós inspiramos o oxigênio e devolvemos o gás carbônico. Então, a partir do momento que você assopra ali, você vai estar esquentando a sacolinha, mas você também vai estar entregando gás carbônico para elas. As plantas produzem gás carbônico? Sim, produzem. No período da noite, quando elas realizam a respiração solar também, que a gente também realiza, né?
De noite, elas vão sim produzir CO2, esse CO2 vai ficar aqui preso na sacola e elas vão consumir isso durante o dia. A questão é, quanto mais CO2, claro que até certo limite, né? Depois a planta satura e não tem muito mais aproveitamento, mas até certo ponto, quanto mais você aumenta a concentração de CO2, mais as plantas conseguem fazer a fotossíntese. Se você der, né, aqui, todas as condições necessárias. Luz, né, e água também. Mas aí que tá. Se ela tivesse aqui normal, sem nada, ela teria o CO2 oxigênio, mas poderia ser menos. Então, quando você lançar, né, você baforar nesse saco aqui, você vai aumentar o dióxido de carbono. Então, você vai permitir com que as suas plantas façam mais fotossíntese. Então, querendo ou não, quando elas estiverem na sacola, você pode até reduzir os impactos de, nossa, minha planta não desenvolveu muito. Fazendo o quê? Sobrando, gente. Porque aí ela vai conseguir fazer mais fotossíntese e vai ser menos prejudicada pelo frio, pelo inverno. Entenderam o que eu quis dizer? Tá? Isso daí é bem legal. Essa parte é bem legal, mas é um motivo mais secundário, tá? Não é tão fundamental assim essa questão do CO2, porque quando você fechar a sacola vai ter CO2 ali. A planta vai produzir CO2, depois vai produzir A2, depois vai consumir CO2, enfim, vai o ciclo delas, né? Como elas são fechadas aqui, é como se fosse um terrário, gente, tá? E questão da água, tá? Vamos lembrar. A rega aqui, ela se faz necessária às vezes, tá? Porque a partir do momento que ela tá num saco fechado, a umidade aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é umidade dentro do saquinho, ó lá. Ela vai se preservar. Quer ver, ó? Tá escorrendo a aguinha de volta aqui pro vaso. Então a planta vai consumir, ela vai liberar isso aqui. Isso aqui vai ficar aqui, ó. Essa água aqui que ela libera vai ficar aqui. E ela vai escorrer de volta. Então, assim, rega muito menor do que se ela tivesse aqui solta, como essa orquídea aqui. Muito menor, tá bom? Só reguem se vocês verem que tá realmente necessário, porque a água também não tem pra onde escoar, tá? E agora, vamos aqui pra parte de baixo, gente. Por que que eu resolvi colocar um plástico na parte de baixo, sendo que a maioria das minhas plantas são sarracênias e dioneias? E, não sei se vocês sabem, mas as sarracênias e dioneias, assim como eu falei no início do vídeo, que nem aquela lindona ali, não precisam de você proteger. Por quê? Porque ela já tá preparada para isso. Ela vai fazer a dormência justamente para se proteger do frio excessivo. Ela vai perder as folhas? Vai, mas pelo menos ela vai sobreviver. Drosera filiformes também, sarracênias também, todas as janeias sarracênias fazem dormência, ok? Mas por que eu decidi colocar um outro plástico aqui? Aliás, não é o mesmo daqui, eu aproveitei e só colei aqui. Por quê? Gente, duas coisas, eu tenho seedlings de nepens, eu tenho nepens filhotes, sabe? Eu tenho toda essa questão de nepens também. E eu não tenho como tirar elas do LED, porque elas já estão adaptadas pro LED, então eu teria que fazer uma adaptação. E, gente, em 2 dias você não faz uma adaptação, sabe? Então, realmente, eu tive que colocar isso, mais pelas nepentes mesmo. Por quê? Porque eu quero barrar o frio, barrar o vento. Então, a partir do momento que o vento bate aqui, ele não vem. Principalmente por conta da camada do plástico, né? Então, até fiz um negocinho bonitinho aqui, ó, uma portinha. Ali não bate tanto vento, então ele pode deixar até pra circular um pouco o ar. E a questão é que o refletor, ele gera calor, tá bom? Mas o refletor, se ele ficasse exposto, o vento ia bater, resfriar ele e resfriar todo o ambiente. Então não ia adiantar de muita coisa. Então o plástico também é para preservar o calor. Por mais que a função principal dele seja só barrar o vento, o calor não vai embora, porque não tem espaço ainda para o calor ir embora. Se depois eu ver que tá ficando muito quente aqui, eu só tiro esse plástico, ou diminuo mais ali pra lateral, sabe? Mas, gente, questão principal também, além das empentes, né? Porque, olha aqui, aquela lindona ali, ó, ela é ultra lowland. Essa aqui, ela é mais intermediária, mas ela é mais fechada pra lowland. Lowland, sabe? Lowland, rafezina, gente, que eu tenho aqui, olha isso. Ah, musgo também, ó. O musgo, ele gosta desse clima tropical, gente. Bastante água, calor, né, sol. Não sol direto, nem sempre.
Mas, ó, o músculo, ele gosta disso, então ele também seria prejudicado. Tem alguns músculos que ficam queimados, assim, né? Não sei se eu vou achar aqui algum, porque eles já estão adaptados ao LED, mas eu digo queimar de frio mesmo. Então, gente, Rafflesiana, se eu não deixasse aqui coberto, eu ia matar essa planta. Aquela ali, ó, Mirabilis e Compularia Black Miracle, eu ia matar essa planta se eu não deixasse coberto, tá? Algumas utriculares também teriam seu desenvolvimento prejudicado. Quer ver ali, ó? Genlisa, Tricularia, Drosera. Aqui a Drosera capense. Ela também teria seu crescimento prejudicado, gente. Então isso aqui não custa nada, sabe? E a gente entra numa outra questão. Dionéias são resistentes ao frio? São. Mas a partir de certo ponto, quer ver? Olha o que eu tenho aqui, gente. Ah, inclusive, deixa eu fazer uma propaganda, né? Essas mudinhas aqui de Dionéia, que nem isso aqui é uma Bohemian Garnet, gente. Olha a cor que isso aqui tá. Desde minúscula. Olha a cor dessas armadilhas, gente. Sinceramente, é uma cor muito forte de vermelho. E ela tá minúscula. E é justamente por ela estar minúscula que o preço tá lá embaixo. E porque eu coloquei esse plástico. Nossa, até rimou, né? Olha só. Gente, uma plantinha dessas não aguenta o frio. Sinceramente, não aguenta. Ela tem rizoma? Não tem rizoma. Entenderam? Se ela não tem rizoma, ela não tem onde deixar a armadilha dela guardada. A armadilha não. Os nutrientes dela guardados, a água dela guardada. Ela não tem onde deixar. E o frio ia simplesmente também correr risco de matar essa planta. Tá bom? Sarracenia, essa sarracenia aqui purpúrea eu poderia deixar? Poderia. Poderia deixar até menos, tá? 7 graus pra purpúrea não é nada. 7 graus pra dionéia não é nada. Ele veio bem formada, só que poderia deixar aquela bonitona ali. Aquela lá também, ó. Aquela lindona ali, que não ia acontecer nada, tá bom? Mas, gente, realmente não custa nada colocar esse plástico pra proteger até as plantas. Olha ali. Os seedlings estão muito melhores, ó. Se eu deixasse ali, provavelmente alguns iam morrer também, porque... Olha ali. Não vou dar spoiler, não. Esse híbrido é bem Highland, tá? Bem puxado pro Highland. Vai se adequar ao meu clima aqui, ok? Mas, gente, sério. Não deixem de proteger as napentes de vocês, tá? É extremamente importante que isso aconteça. Napentes mais jovens, principalmente, mais sensíveis. Essa aqui eu coloquei porque ela é corte, então, né? Protejam, gente. Não custa nada e vale muito a pena pra vocês realmente não correrem nenhum risco de perdê-las. Então tá bom? Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado realmente, porque, nossa, deu um trabalhinho pra lembrar de todas as informações, juntar todas as informações, tudo isso da cabeça, viu? De cabeça que eu não uso Google, não uso IA, não uso nada, tá? É tudo conhecimento que eu adquiri durante esse tempo que eu tô cultivando. Se vocês quiserem me chamar no WhatsApp pra comprar alguma muda, tenho disponíveis um monte. O próximo vídeo vai ser sobre as plantas que eu tenho disponíveis, tá bom? Então, gente, anota aí, hein? Anota aí. 16996013890, gente. Pra vocês garantirem a plantinha de vocês lindíssimas como as minhas estão. Eu mando até musguinho, viu? Brincadeira. Brincadeira não, porque eu mando mesmo, tá bom? Mas, brindes à parte. Vou ficando por aqui, gente. Novamente vou reforçar, se vocês gostaram, peço que realmente se inscrevam, deixem um like, gente, porque isso ajuda muito. Porque fazer um vídeo de 20 minutos falando só sobre a importância da temperatura para as plantas é um pouquinho difícil, tá? Então é isso, gente. Agora eu vou mesmo e tchau, tchau.